Um novo rei sentou-se no trono, Belsazar, filho de Nabonito, um rei fraco, um rei arrogante, um rei que não aprendeu com a história. Babilônia parecia invencível. Suas muralhas eram inexpugnáveis. Nenhum exército jamais a havia conquistado, mas nas sombras uma ameaça crescia. Ao oriente, o exército dos Medos e Persas se erguia liderado por um homem cujo nome em breve seria temido, Ciro, o Conquistador. As tropas persas se aproximavam, mas Belsazar não tinha medo. Enquanto seus inimigos planejavam sua queda, ele festejava. Era uma noite de festa em Babilônia. Os portões da cidade estavam fechados, as muralhas protegidas. O rei Belsazar se sentia seguro, então organizou um grande banquete para 1000 de seus príncipes. Música, vinho, mulheres. Mas o orgulho do rei o levou longe demais. Então Belsazar disse: tragam as taças de ouro e prata, aquelas que meu pai tomou do templo dos hebreus, bebamos nelas em honra aos nossos deuses. Os servos trouxeram os vasos sagrados que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém. Com eles nas mãos, o rei e seus príncipes brindaram em honra aos seus deuses de ouro, prata, bronze e pedra. Mas, no meio da celebração, algo mudou. Os instrumentos silenciaram, as risadas cessaram. Os dançarinos ficaram imóveis, porque na parede do palácio, algo impossível estava acontecendo. Uma mão humana, mas sem corpo, apareceu flutuando na escuridão e começou a escrever. As letras brilhavam como fogo. As palavras eram estranhas. O medo encheu o salão. O rosto do rei ficou pálido, como a morte. Seus joelhos tremiam. Seu coração batia forte. Belsazar, com voz aterrorizada, disse: tragam os sábios, os magos, os astrólogos. Que me digam o que isso significa. Os homens mais sábios da Babilônia se reuniram, olharam para a escrita, estudaram-na, mas ninguém conseguiu lê-la. Ninguém podia compreender suas palavras, e o medo do rei cresceu ainda mais. Até que sua mãe, a rainha, se aproximou e lhe disse: rei, não te perturbes. Há um homem em teu reino, em quem habita o espírito dos deuses. Nos dias de teu pai, ele interpretou sonhos e resolveu mistérios. Seu nome é Daniel, e assim Daniel foi levado à presença do rei. Belsazar olhou para ele com urgência e disse: és tu aquele Daniel, o sábio de meu pai? Se puderes interpretar esta escrita, serás vestido de púrpura, receberás um colar de ouro e serás o terceiro governante do reino. Mas Daniel, com voz firme, respondeu: teus presentes guardo-os para ti, teu ouro dá-o a outro, mas te direi o que significa a escrita. Daniel olhou para a parede, as letras ainda brilhavam. O julgamento estava escrito, mas antes de revelá-lo Daniel falou: rei, ouve minhas palavras. Teu pai, Nabucodonosor, foi engrandecido sobre toda a terra, mas quando seu coração se encheu de orgulho, foi derrubado. Tornou-se como um animal, até que reconheceu que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Mas tu, o Belsazar, não aprendeste com a sua história. Ergueste teu coração contra o Deus do céu. Tomaste os vasos do seu templo e os profanaste e louvaste a deuses que não veem, não ouvem e não sabem. Por isso Deus enviou esta mão e esta escrita. Daniel apontou para a parede e toda a sala prendeu a respiração. O destino do reino estava prestes a ser revelado. Isto é o que está escrito: Mené Mené Tekel Parsim. Esta é a interpretação. Mené, Deus contou os dias do teu reino e deu-lhes fim. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falto Parsim. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. As palavras pairavam no ar como uma sentença de morte. Belsazar tremia, mas não houve tempo para reagir, porque naquele mesmo instante, os persas já estavam dentro da Babilônia, na escuridão. Ciro, o Grande, havia elaborado um plano brilhante. Ele desviou o curso do rio Eufrates, que passava pela cidade. E enquanto Belsazar bebia e zombava de Deus, os soldados persas marchavam pelo leito seco do rio.
entrando sem resistência através dos muros da cidade e em uma única noite. Babilônia caiu, Belsazar foi morto. O império mais poderoso do mundo desmoronou num instante, e o reino dos Medos e Persas se ergueu em seu lugar. Assim como Deus havia dito, assim como Daniel havia anunciado que os reinos dos homens passam, mas o domínio de Deus é eterno. Babilônia havia caído, os Medos e Persas agora governavam o império. O rei Ciro estabeleceu Dário, o Medo, como governador da Babilônia em suas províncias, mas embora os reis tivessem mudado, Daniel continuava em sua posição de autoridade, sua sabedoria, sua integridade e seu discernimento. O fizeram destacar-se entre todos os governantes do novo reino, e Dário o colocou acima de todos os príncipes e satrapas do império. Mas isso despertou inveja e ódio, porque quando um homem é fiel a Deus, sempre haverá aqueles que o desprezam. Os príncipes e nobres do reino reuniram-se em segredo. Foi então que o príncipe, Medo, disse o seguinte: este Daniel, por que governa sobre nós? Um estrangeiro, um hebreu, foi exaltado por todos os reis e agora governa sobre nós também. E o príncipe persa respondeu: devemos encontrar algo contra ele, algum erro, alguma falha, mas procuraram e não encontraram nada. Daniel era justo, não havia corrupção nele, então tramaram um plano. Sabemos que Daniel é fiel ao seu Deus mais do que é ao rei, então usaremos isso contra ele. Os príncipes apresentaram-se diante de Dário com palavras de adulação. Ó rei, Dário vive para sempre. Decidimos estabelecer um decreto que exalte a tua glória. Ordena que pelos próximos 30 dias ninguém faça petição a nenhum deus ou a nenhum homem, senão a ti, ó rei, e aquele que não obedecer seja lançado na cova dos leões. O rei Dário, lisonjeado por suas palavras, assinou o decreto sem suspeitar da verdadeira intenção. O édito tornou-se lei imutável, irrevogável. E Daniel soube, Daniel ouviu o decreto, sabia o que significava, sabia o que lhe custaria. E ao chegar a hora da oração, Daniel fez o seguinte: subi ao meu quarto, abri as janelas que davam para Jerusalém e, como sempre fiz, ajoelhei-me e orei. E na rua, os inimigos de Daniel esperavam: temos ele. Os príncipes correram até o palácio, apresentaram-se diante de Dário, com falsa preocupação: ó rei, não assinasse um edito que proibia orar a qualquer deus que não fosses tu. O rei Dário respondeu: assim é, e a lei dos Medos e Persas não pode ser revogada. Pois bem, ó rei Daniel, teu governador não te obedeceu 3 vezes ao dia, ele ora ao seu Deus, e violou o teu decreto. O rosto do rei empalideceu, compreendeu, no instante que havia sido enganado, que seu mais fiel servo estava em perigo por causa de sua própria decisão. Mas a lei era irrevogável. Não havia escapatória. Então o rei Dário disse, com tristeza: levem-lo à cova. A noite caiu sobre a Babilônia. Os soldados conduziram Daniel até o poço de pedra, onde as feras regiam as tochas, iluminavam os olhos famintos dos leões. O rei Dário estava lá, olhou para Daniel com pesar no coração e lhe disse: teu Deus, a quem serves continuamente, ele te livrará. Os soldados empurraram Daniel, seu corpo caiu na cova, o rugido dos leões encheu o ar. A pedra foi colocada sobre a boca da cova e o rei selou a entrada com seu anel real. Naquela noite, Dário não conseguiu dormir. Não houve música, não houve banquete em seu coração. Uma pergunta ardia: seria possível que o Deus de Daniel o livrasse ao amanhecer? O rei correu até a cova, ordenou que removessem a pedra com a alma angustiada. Gritou com voz trêmula: Daniel, servo do Deus vivo, teria teu Deus te livrado dos leis por um instante? Houve apenas silêncio, até que uma voz tranquila emergiu da escuridão: ó, Rei vive para sempre. Meu Deus, enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois diante dele fui achado inocente, e contra ti também não cometi falta alguma. Os guardas olharam dentro da cova, e o que viram era impossível. Daniel estava de pé, sem um ferimento, sem um arranhão. Os leões que haviam devorado tantos antes dele estavam ao seu lado mudos e mansos. Dário caiu de joelhos, e com voz trêmula,
ordenou que retirassem Daniel, e quando seus inimigos foram lançados à cova, os leões os devoraram antes de tocarem o chão. Naquela mesma manhã, o rei Dário escreveu um decreto para todo o império. A todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada por decreto real. Ordena-se que em todo o meu reino se tema e se reverencie o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo. Seu reino jamais será destruído, e seu domínio será para sempre. Ele salva, ele livra e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Porque ele livrou o Daniel do poder dos leões. E assim Daniel prosperou no reino de Dário e depois no reino de Ciro, o Grande. Porque, embora os impérios mudem e os reis passem, Deus continua sendo rei. Daniel havia servido a reis, tinha visto impérios caírem e se levantarem, mas o que estava prestes a ver? Inteligência artificial além de seu tempo, além da Babilônia, além da Pérsia. Porque no primeiro ano do reinado de Belsassar, quando a Babilônia ainda dominava a terra, Daniel teve um sonho, uma visão que revelaria o destino do mundo. Viu o grande mar agitado pelos ventos do céu, e de suas águas emergiram 4 grandes feras, cada uma diferente da outra. A primeira era como um leão com asas de águia. Vi que suas asas foram arrancadas, foi posta de pé como um homem, e lhe foi dado o coração de homem. Depois vi outra fera semelhante a um urso. Estava erguida de um lado e tinha 3 costelas na boca. Em seguida apareceu uma terceira fera, semelhante a um leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. E finalmente vi uma quarta fera terrível, espantosa, diferente de todas as outras, com dentes de ferro que devorava, despedaçava e pisoteava tudo que encontrava. Era a mais poderosa de todas e tinha 10 chifres na cabeça. E enquanto eu olhava, vi que do meio dele surgiu outro pequeno chifre. E esse chifre tinha olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Daniel estremeceu o que significavam essas feras, o que era aquele chifre arrogante que desafiava o céu. Mas antes que recebesse a resposta, sua visão mudou, pois os reinos da terra não eram a única coisa que Daniel veria. Continuei olhando, e vi tronos que foram colocados e um ancião de dia se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, seus cabelos como lampura. Seu trono era chama de fogo, e um rio de fogo fluía dele. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele, e vi que os livros foram abertos. Então olhei, e vi alguém como um filho do homem que vinha sobre as nuvens do céu. Aproximou-se do ancião de dias e lhe foi dado domínio, glória e um reino. Seu domínio é eterno, seu reino jamais será destruído. Meu espírito se perturbou dentro de mim. Quis saber a verdade sobre a quarta-feira, sobre aquele pequeno chifre que falava palavras arrogantes e que fazia guerra contra os santos. E um anjo se aproximou de Daniel para explicar-lhe o mistério e lhe disse o seguinte: estas 4 feras são 4 reinos que se levantarão na terra, mas o reino dos santos permanecerá para sempre. A quarta fera será o reino mais terrível de todos. Será diferente dos demais? Conquistará a terra com ferro e destruição. Dela sairão 10 reis e depois deles se levantarão um pequeno chifre. Este chifre falará blasfêmias contra o Altíssimo, oprimirá. Os santos tentará mudar os tempos e a lei, e seu poder durará um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas no final o tribunal celestial se assentará, seu domínio lhe será tirado, e o reino será dado ao povo do Altíssimo. Daniel despertou com o rosto pálido. Seu corpo tremia. Meu espírito estava perturbado. Não compreendia tudo o que havia visto, mas sabia disto: os reinos dos homens passarão, e no fim, Deus estabelecerá seu reino para sempre. Daniel havia visto o destino dos reinos do mundo, havia contemplado a glória do reino eterno de Deus, mas uma pergunta ainda permanecia em seu coração: quando seu povo seria restaurado? Quando terminaria o exílio? Quando voltariam para Jerusalém? Então, Daniel abriu os rolos dos profetas e leu as palavras de Jeremias. Vi nos livros que Deus havia dito: 70 anos durará a desolação de Jerusalém. Daniel caiu de joelhos e começou a orar: ó Senhor Deus, grande e temível, nós pecamos, nos afastamos dos teus mandamentos,
fomos infiéis e por isso teu juízo caiu sobre nós. 45:33 Mas agora, ó Deus, ouve minha oração. Olha para a desolação do teu povo, inclina teu ouvido, perdoa nossos pecados e faz resplandecer teu rosto sobre tua cidade santa. Enquanto Daniel orava, Deus enviou uma resposta, um anjo desceu do céu. Era Gabriel e com voz firme, falou ao profeta: ó, Daniel, homem muito amado, vim para te dar sabedoria e entendimento. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna. Desde a ordem para restaurar Jerusalém até o Messias príncipe. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Depois disso, o Messias será cortado, mas não por si mesmo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Seu fim virá com uma inundação e até o fim haverá guerra e desolações determinadas. Ele confirmará um pacto por uma semana, mas no meio da semana para cessar o sacrifício e a oferta. E sobre a cidade virá a abominação desoladora até que o juízo seja derramado sobre o assolador. Daniel ouviu em silêncio. As palavras eram misteriosas, mas continham o segredo do tempo do Messias e a revelação do que viria sobre seu povo. Mas essa não foi a última visão que Daniel receberia, porque no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma nova revelação desceu sobre ele. Eu, Daniel, estive aflito por 3 semanas. Não comi manjares, não bebi vinho, não usei perfume. E no 24º dia do 1º mês, eu estava à margem do grande rio Tigre. Levantei meus olhos e vi um homem vestido de linho, sua cintura cingida com ouro puro. Seu rosto brilhava como um relâmpago, seus olhos eram como chamas de fogo, sua voz era como o estrondo de muitas águas. E quando vi, caí sem forças. Meu rosto tocou a terra e meu espírito se perturbou dentro de mim. Daniel havia visto o mensageiro do céu. O brilho de sua glória o prostrou. Mas uma mão o tocou e o fortaleceu. Não temas, Daniel, desde o primeiro dia em que dispuseste teu coração a entender. Tuas palavras foram ouvidas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eu vim para te revelar o que há de acontecer nos últimos tempos, porque esta visão é para o tempo do fim. Então Daniel recebeu a última e mais extensa profecia, uma visão sobre os reinos futuros, sobre as guerras entre Pérsia e Grécia, sobre um rei feroz que se levantaria nos tempos finais, e sobre uma tribulação que estremeceria a humanidade. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que defende os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existe nação. Mas naquele tempo teu povo será libertado, e muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento, e os que ensinam a justiça a multidão como as estrelas para todo sempre. Mas tudo, Daniel guarda estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Daniel tremia. Ele havia visto o destino de seu povo, a ascensão e queda de impérios, o sacrifício do Messias, o tempo de angústia e a ressurreição dos mortos. Mas agora a visão havia terminado. Eu ouvi, mas não entendi e perguntei: Senhor meu, qual será o fim de todas essas coisas? Muitos serão purificados e os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Tu, Daniel, descansa e no final dos dias te levantarás para receber a tua herança. E assim terminou o livro de Daniel. Com mistérios ainda não revelados, com visões ainda esperando seu cumprimento, mas com uma certeza inabalável, Deus governa a história, os impérios passam, os reis mudam, mas o seu reino permanece e no final dos dias, os justos despertarão e brilharão como as estrelas para sempre. Se você chegou até aqui, quero agradecer sinceramente por nos acompanhar nesta jornada através do livro de Daniel. Esta é a história da segunda parte do livro de Daniel. Se você gostou, deixa seu like. Comente o que achou dessa história. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Agora vamos fazer uma oração.
Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como foste fiel com teu servo Daniel, sê fiel também comigo. Quando ele foi cercado por inimigos e falsidades, não temeu, mas manteve-se firme em oração, confiando plenamente em ti. Mesmo diante da cova dos leões, Daniel não murmurou, não recuou, porque sabia que tu estavas com ele, e que o teu livramento é certo para os que te são fiéis. Senhor, ensina-me a ter a mesma coragem, a mesma fidelidade e a mesma constância em oração, que nenhuma lei dos homens, nenhuma ameaça, me afaste da tua presença. Livra-me das covas que a vida me lança. Fecha a boca dos leões que querem me devorar, e mostra, através da minha vida, que tu és o Deus vivo, aquele que salva, livra e reina para sempre. Que assim como o rei Dário reconheceu teu poder, muitos ao meu redor vejam tua mão agindo em mim, e glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.